Olá pessoal, agora que você já viu e entendeu o que são os desperdícios do Lean, a gente vai chegar no segundo conceito, que é o conceito de fluxo de valor, certo? Que é identificar e depois fazer o fluxo fluir, né? Então vamos falar um pouquinho sobre o fluxo de valor, como é que a gente identifica o fluxo de valor. Até agora, a gente tem focado muito nas melhorias das atividades que cada pessoa realiza. Porém, numa empresa, o valor para o cliente, ele nunca é feito, ou muito raramente, ele é feito por uma pessoa só. Geralmente a gente tem várias passagens de bastão e várias pessoas trabalham um pouquinho, certo? Isso é o que a gente separa de atividade pontual, que a gente pode tentar reduzir desperdício ali, para o fluxo de trabalho. No Lean, a gente preza em enxergar o fluxo de trabalho e melhorar esse fluxo de trabalho. Em outras palavras, né, a gente pode pegar lá um processo de atendimento no hospital. Então, você chegou lá, você é o paciente, então o valor vai ser trabalhado em cima de você, e você chegou e vai lá na recepção. Aqui na recepção, você passa seus dados para a recepcionista. Isso daqui é uma atividade, certo? O que a recepcionista está realizando? Ela está pegando seus dados, é uma atividade, alguma coisa que a pessoa faz. Ela pode reduzir desperdício nas atividades dela? Pode. Por exemplo, se ela tem que andar bastante para pegar um formulário e volta, ela está tendo movimentação. E essa movimentação é um desperdício da atividade. Porém, eu estou interessado no fluxo como um geral. Então, a atividade da recepcionista acaba aqui. Depois você passa lá para uma enfermeira, né, um enfermeiro, né, que vai fazer em você a triagem. Então, medir a sua temperatura é outra atividade. Depois você vai ser consultado com o médico, né? Então, o médico está aqui com a pranchetinha dele, ele vai lá e te consulta, é outra atividade. Depois você vai receber, né, volta aqui a equipe de enfermagem, ele vai te aplicar a medicação, aqui é outra atividade. E, por fim, você vai embora, né, recebe lá a sua alta. Então, eu posso ter desperdícios dentro de cada uma das atividades, que isso, o Kaizen, a atividade de Kaizen vai tentar melhorar bastante. Então, eu tenho que ter cada pessoa dessa que está gerando valor, agregando valor, trabalhando para atender o paciente, pensando no que ele vai melhorar na atividade dele. Porém, eu também tenho que, de alguma maneira, enxergar esse fluxo de valor, que vários problemas acontecem no fluxo de valor. Por exemplo, eu posso ter uma quebra de fluxo. Eu chego para ser atendido e eu tenho que esperar aqui, tem uma fila de atendimento. Essa fila é uma quebra de fluxo, meu fluxo não está fluindo direto. Depois, a mesma coisa, eu posso ter uma fila para triagem, eu posso ficar esperando para o atendimento. Então, tudo isso são quebras de fluxo. E tem vários ofensores naturais do fluxo, né? Então, por exemplo, eu posso ter aqui por falta de médico, então tem um médico, só que ele está sobrecarregado, então tudo passa aqui. Então, esse médico tem que fazer rápido, está sobrecarregado ali. Eu tenho um desbalanceamento, certo? Eu precisava ter lá 10 médicos para atender essa demanda, de acordo com essa atividade, né, com o tempo que demora essa atividade, mas eu tenho 5 médicos. Então, esses 5 médicos vai ter uma fila de gente aqui esperando para ser atendido. Isso são quebras de fluxo. Boa parte do trabalho de manufatura enxuta, ou de processos enxutos, parte por enxergar esse fluxo de valor. As empresas mais maduras até olham para os seus fornecedores se está linda a comunicação entre a empresa e o fornecedor, se está lindo o fluxo de materiais entre a empresa e o fornecedor e trabalha ali. Então, é isso que a gente fala. O fluxo em manufatura, geralmente é em cima de material, é uma peça. Em serviços, geralmente é informação. Então, eu dou dados, recebo dados, são informações. Em serviços humanos, como em saúde, são até pessoas que fluem. Então, eu estou fluindo o paciente. O paciente, peça do hospital que está sendo processada, que está tendo o valor agregado, é você, sou eu, são todos os pacientes, certo? Então, esse fluxo deve ser otimizado, eu não posso ter desperdícios nesse fluxo, eu não posso ter quebras nesse fluxo. Então, atente-se, né? O fluxo geralmente transpassa barreiras organizacionais, certo? Então, por exemplo, num hospital, muitas vezes a equipe médica, eu tenho um diretor
clínico, que é o diretor que comanda a equipe médica. O de enfermagem, eu tenho um diretor de atendimento, né, de assistência. E a recepção, eu tenho um diretor administrativo. Às vezes as regras para o médico na empresa são diferentes das regras para o atendente. Mas, para a organização ser enxuta, eu preciso quebrar essas barreiras e enxergar como melhorar isso independente do líder ou independente da estrutura organizacional. A gente tem que quebrar essas barreiras organizacionais ou pelo menos fazer com que elas conversem de maneira harmoniosa para ter um fluxo melhorado. O fluxo também transpassa pessoas, não é uma pessoa só que trabalha no fluxo inteiro. A gente tem que reduzir esses desperdícios e temos que entender também se o que cada etapa desse fluxo agrega ou não agrega valor para o cliente. Lembra que a gente comentou na aula retrasada, lá quando eu estava explicando os desperdícios? A mesma coisa vale para o fluxo. O que a gente tem que reparar no fluxo para ver se a gente encontra alguns ofensores clássicos? Aqui nessa lista a gente colocou alguns deles para vocês ficarem atentos. O primeiro é eu ter pulmões, estoques ou gargalos, ou seja, aqueles pontos onde o item que está sendo agregado valor fica esperando. Eles são terríveis quebras de fluxo. Um exemplo está aqui, ó. Então, ó, eu recebi a matéria-prima. Depois, em vez de eu processar ela na hora, ter um fluxo contínuo, né? O fluxo contínuo ele também é conhecido como One Piece Flow, né? Que ele flui direto. Eu recebo a peça e ponho no estoque. Então, olha, esse estoque é um grave ofensor. Ele é um ofensor visível. Depois eu tiro do estoque processo. Daí eu ponho no estoque de novo. Fico esperando ter hora na máquina 2. Daí eu tiro do estoque e volto na máquina 2. Todos esses caras, sim, são ofensores do fluxo. Numa empresa Lean contínua, direto, que eu quero reduzir os meus estoques, eu já passo de uma, já reproduzo, já faço na outra, já reproduzo. Então, eu tenho ali um fluxo contínuo. Inclusive, as células de manufatura, elas ajudam a gente a ter esses fluxos contínuos, certo? Quando você for identificar o fluxo, que a gente geralmente faz isso andando no Gemba, então eu pego uma pranchetinha lá e vou mapear o fluxo. Então eu acompanho, por exemplo, no hospital, eu acompanho o paciente e vejo onde que está tendo pulmão, onde que está tendo gargalo. Ou numa manufatura, eu acompanho aquela peça, aquela matéria-prima sendo produzida e vejo, toda vez que eu encontro um estoque, toda vez que ela fica parada esperando, eu tenho uma quebra de fluxo, eu tenho que deixar esse fluxo rodar. Outros grandes ofensores é o que a gente chama de mura. Lembra? Muda era o desperdício. Mura é desbalanceamento, ou seja, tempos desiguais. Né? Então, ó, às vezes, eu faço a minha recepção aqui, eu fico 10 minutos na recepção. Acho que essa cor não está muito boa. Então, eu fico lá em verde, aqui os tempos. Eu fico 10 minutos na recepção, daí eu fico 20 minutos esperando. Daí eu demoro 5 minutos na triagem, meia hora esperando o médico. Daí eu fico 10 minutos aqui e assim por diante. Então, ó, esse cara está triando muito mais do que essa unidade consegue absorver. Isso é um desbalanceamento. Eu dei um outro exemplo de desbalanceamento um pouquinho atrás, que era das máquinas, né? Então, eu tenho lá na minha fábrica essa unidade e essa unidade. Se essa daqui produz uma peça a cada 10 segundos e essa daqui demora 30 segundos para processar, essas que estão saindo daqui vão ficar paradas. Isso é o que a gente chama de mura, ou desbalanceamento. Eu tenho outro problema que é o muri, ou sobrecarga de parte do processo. Né? Então, por exemplo, essa máquina ela já está sobrecarregada recebendo essa, mas vai que na minha empresa eu tenho várias outras, né, de 10 segundos jogando mais peça para entrar. Então, esse cara aqui tem que trabalhar em 110% de eficiência, fazer as coisas correndo para cuspir rápido. Que isso até acontece em saúde, né? Eu já conheci hospitais onde o médico saía rapidão tentando fazer o mais rápido possível. Obviamente que a qualidade da consulta caía. A mesma coisa aqui. Quando eu estou trabalhando muito acima da minha capacidade nominal, o risco de dar um problema é altíssimo. Então, isso é um ofensor do fluxo. Você entende? Isso não é harmonioso. Outra coisa, desconexões, né? Não temos algo que precisamos ou não precisamos do que temos. Às vezes, esse processo manda mais informação do que é o necessário.
Às vezes a gente faz alguma coisa que ninguém usa para nada, isso é uma desconexão. Lembra do caso da planilha que eu citei? Eu faço uma planilha que ninguém consome, isso é uma desconexão. Então eu quebro o fluxo. Ou pior ainda, eu preciso de uma entrada e ninguém me manda. Por exemplo, o médico ele precisa de um protocolo médico, mas ninguém manda o protocolo para ele. Ou ele precisa de um exame e eu não tenho laboratório para fornecer o exame. Isso é uma desconexão. Ele vai tentar dar um jeito sem o exame. Isso vai piorar a qualidade final. Certo? E desorganização do ambiente de trabalho. Isso daqui também é um gravíssimo ofensor ao fluxo. Certo? Porque se eu estou lá desorganizado, eu vou gastar mais tempo, eu vou perder e eu não vou fazer com que as coisas fluam legal. Então tem vários outros, tá? A gente explora isso mais nos outros cursos nossos de Lean. Nós temos um curso na assinatura lá de VSM que fala, claro, como é que a gente calcula cada coisa e ajuda a gente a fazer isso. Mas, em linhas gerais, a ideia do fluxo é essa. Né? Aqui tem um exemplo, né, do processo de atendimento que eu já comentei. Então, você chega, daí você fica esperando antes de ser atendido. Então, aqui eu tenho um gargalo. Daí você vai, é transportado, faz a triagem, daí você fica esperando para o exame ou para o atendimento. Isso daqui é um pulmão, né? Um monte de gente esperando porque essa máquina, teoricamente, é muito importante, ela não pode parar, etc. Então, eu mando gente esperando ali para fazer o pulmão, certo? Isso tudo são ofensores para o nosso fluxo de trabalho, certo? E como que a gente identifica esse fluxo, né? Como é que a gente vê o fluxo e seus problemas? Bom, a ferramenta mais clássica para isso é o VSM, Value Stream Mapping, ou mapeamento do fluxo de valor. Nele, eu vou seguir o fluxo, procurar esses pontos de quebra e também vou medir uma série de tempos que vai permitir quantificar como que está acontecendo cada coisa. Essa é a ideia do VSM. A gente não fala aqui porque isso é um curso introdutório, a gente não vai aprofundar em como fazer isso. Mas no final você tem um mapa da sua fábrica e todos os lugares onde você tem ofensores ao fluxo. Quem quiser entender mais, a gente tem mais um curso sobre isso, mais materiais, tem até alguns materiais como posts, blogs e e-books até gratuitos. E o diagrama de espaguete também, que ele ajuda a gente a ver. A gente vai fazer um exercício já que usa esse cara. Também muitas vezes é necessário medir o tempo das atividades, fazer uma cronoanálise e ir ao Gemba, né, para entender o que está acontecendo. Perguntar para as pessoas se tem algum problema de fluxo. Quando a gente está com a mente aberta para o fluxo, a gente consegue ir lá e fazer as perguntas corretas. Também posso andar, né, pelo fluxo, né, e ver, e atentar para os pontos ofensores. E geralmente, quando a gente encontra estoques ou esperas, eu tenho um indicativo de quebra de fluxo, certo? E a gente pode expandir essa noção para ter uma visão de ponta a ponta, desde o nosso fornecedor até a hora que o cliente consome o nosso produto. Esse é o fluxo. Então, boa parte do Lean está em melhorar esse fluxo. Murilo, mas como é que o Kaizen está relacionado com isso? Ele está tudo relacionado. Toda a liderança, todos os grupos, eles têm que perguntar o que vai ser feito por outras pessoas com aquele trabalho que ele está sendo feito. Tem que perguntar para a liderança, cobrar para a liderança, né? O atendente tem que cobrar do diretor para que são usadas essas informações dele. Tem que estar todo mundo preocupado em melhorar esse fluxo de atendimento ao cliente. Tudo bem? Então, antes da gente seguir para o terceiro conceito, vamos fazer um safari de fluxo. Vamos deixar na próxima aula disponível para vocês 2 exercicinhos, né? Um é um exemplo de healthcare e outro de serviço, para vocês que da outra vez já foi de manufatura. Olhem lá os fluxos, procurem esses ofensores e a gente vai corrigir. Até mais!